foi colocado o texto de João 4. Você que quer acompanhar, João 4, Evangelho de João. João 4, 23. Mas eu quero ler para você desde o 19, que diz assim. Melhor, vou esperar um pouquinho. Tem alguns irmãos procurando aí. Pode procurar que tem. João tem na Bíblia. João 4, 19 diz assim. Senhor disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Essa afirmação de Jesus para a mulher Samaria, a conhecida samaritana, ela é profundíssima. E o nosso tempo ele é curto. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato da pergunta da mulher. Essa mulher, no primeiro momento, quando ela encontrou com Jesus, ela achou que ele era um inimigo, porque samaritano e judeu não se combinavam. Eles nunca diriam um para o outro shalom, paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eles evitariam passar na mesma calçada. E Jesus, quando foi cumprimentar a mulher, foi assim que ela tratou. Ela falou, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Bom, é absurdo. Aí Jesus disse para ela assim, olha a oportunidade da tua vida, se você soubesse, quem está falando com você, você não falaria isso. E quando Jesus vai conversando com ela, ele revela toda a vida dela. Porque Jesus falou que tinha água viva, água que salta para a vida eterna, ela falou, eu quero. Eu falei, então chama teu marido. Ela falou, não tem marido. Eu falei, você já teve. Você já teve 5. E o que agora você tem não é teu. E ela nunca tinha visto Jesus. Como é que ele sabia isso? Ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Isso daí só um profeta pode falar. E quando ela entende que Jesus é um profeta, ela esquece a vida dela, dos maridos, o que ele falou. Ela tinha uma questão muito mais profunda na alma dela. Ela falou, quero saber onde é que se adora. Nossos pais falaram que é em Samaria. Vocês, judeus, falam que aqui é em Jerusalém. Eu quero adorar a Deus, onde é que é? Dá o endereço. Fala quem é que sabe onde é que se adora a Deus e como se adora a Deus, eu quero saber. Que mulher interessante. Por que ela falou nossos pais adoram Samaria? Vocês se lembram que Deus, quando foi rejeitado como rei na época de Samuel, o povo pediu um rei e Deus não dá o rei para eles, só que eles querem. Deus Saul não foi bem, e Deus o rejeitou e mandou Samuel ungir Davi. E depois de Davi veio o seu filho, que ocupou o trono, foi Salomão. Portanto, nós tivemos 3 reis em Israel, que foi Saul, Davi e Salomão. Os filhos de Salomão brigaram e dividiu a nação de Deus. A nação de Deus na terra se dividiu. Eles eram 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, da descendência de Abraão. Abraão foi o primeiro homem que Deus falou que ia ter um povo na terra, fazer dele uma nação. E Deus falou, esse povo vai ser meu povo e você seu Deus. E essas 12 tribos agora se dividiram. E 10 tribos foi para um lugar
que se chamou Israel, e 2 tribos ficou para o sul, que se chamou Judá. Então as 2 tribos estavam adorando em Jerusalém, onde tinha o templo, e as 10 tribos não podiam adorar em Jerusalém, então eles começaram a adorar em Samaria, criaram um templo em Samaria, e ali eles adoravam a Deus em Samaria. O tempo passou, lá na frente, na época de Jesus agora, Jesus conversando com a mulher, ela diz: olha, nossos pais adoraram aqui. Da onde veio essa informação? Lá da divisão das tribos, do reino do norte, do reino do sul. Ela era uma samaritana, portanto era em Samaria que as tribos de Israel adoravam. E ela falou: e agora, já que o senhor é profeta, eu quero saber quem é que está certo. A orientação de adorar em Samaria vem das 10 tribos, dos 10 filhos de Jacó. A orientação de adorar em Jerusalém vem das 2 tribos do reino do sul, que se chamou Judá. E Jesus diz assim: mulher, não é nem em Samaria e nem em Jerusalém. Está chegando um novo tempo na história da humanidade em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está chegando a hora. E o Pai está procurando esse tipo de gente que adora Ele em espírito e em verdade. Quando você entende o que Jesus está dizendo, você vai pensar assim: por que Jesus não fez uma revelação dessa profundidade lá no templo? Para os sacerdotes, Anás, Caifás, escribas, fariseus, doutores da lei, onde todo mundo está adorando a Deus. Ele fez uma revelação dessa magnitude para uma samaritana. Uma mulher só. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele falou assim: olha, chegou a hora. Essa hora era aguardada há 2000 anos. 2000 anos o povo de Israel oferecendo sacrifícios, cerimônias, festas, esperando o Messias que havia de vir. E o povo foi se perdendo de Deus, e os religiosos lá de Samaria falavam: olha, o Messias vai vir, ele vai ser aqui em Samaria. E os religiosos de Jerusalém falavam: o Messias vai vir, vai ser aqui em Jerusalém. E está todo mundo esperando o Messias chegar. E o Messias já chegou, a virgem já engravidou, já nasceu o menino, já começou seu ministério, ele já está andando pelas ruas de Jerusalém, e o povo está perdido, não sabe onde está o Senhor. Quando a mulher faz uma pergunta pertinente, eu quero saber onde é que se adora a Deus, de verdade. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não quero religião, eu não quero qualquer coisa, eu quero me relacionar com Deus. Eu creio que existe um Deus poderoso, criador, sustentador de todas as coisas. Eu quero adorar Ele. Onde é que eu adoro Ele? Dá o endereço. Ela não falou: eu aprendi aqui, tem que ser aqui. Então, queridos, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que Jesus disse: olha, vem a hora e já chegou. Ora, eu disse para os irmãos na passagem do ano lá em Aracatuba que a maioria da humanidade, eles se perdem no tempo. E quando eles se perdem no tempo, eles vivem perdendo o tempo deles. Deixa eu tentar esclarecer isso para você. Nas 12 tribos de Israel, a tribo de Issacar se encarregava de cuidar do templo. Você pode observar que na Bíblia, Jesus vivia atento ao tempo. Ele falava: olha, não é chegada a minha hora, agora chegou a hora. Quando era para pregar o Evangelho, ele falou: agora é a vossa vez, não é a minha vez. Quando chegou a hora de morrer, ele falou: agora chegou a minha hora, para isso eu vim. Tempo de Deus, chamado Kairos. Tempo nosso é chamado Cronos. O que é Cronos? Cronômetro, relógio.
calendário, dias, hora, mês, segundos, anos, estações. Hora de Deus é quando Deus que mora na eternidade, que é fora do tempo, Deus mora fora do tempo. Por isso a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, não diz que ele foi, diz que ele é. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo amanhã. Não diz que ele foi, é e será, diz que ele é. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Porque na eternidade não tem tempo. Você está falando assim, olha, faz 2000 anos que falaram que Jesus ia vir e ele não vinha até hoje. Nós estamos esperando há 2000 anos. Ninguém está esperando há 2000 anos. Você está esperando só o tempo que você exige. Porque quem está esperando Jesus e morre, ele vai para a eternidade e lá não tem tempo. Está fora do tempo. Então se você é convertido há 2 anos, você está esperando Jesus há 2 anos. Não é 2000 anos não. Se é convertido há 10 anos, você está esperando Jesus há 10 anos. Não é 2000 anos não. Portanto, ele não está demorando nada. Você tem o tempo seu da sua vida. E se você perder o tempo, você não terá outro tempo. É o tempo da tua existência. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Você já ouviu falar que tempo é dinheiro? Você já ouviu falar que o tempo é importante? Mas o que as pessoas não sabem a respeito do tempo é que tudo está cronometrado. Lá em Apocalipse está escrito: tudo está feito, só vai chegando o tempo. Jesus foi dado ao mundo como Salvador antes da criação do mundo. Quando chegou a hora, o anjo abordou Maria e falou: chegou a hora, a escolhida é você. Você quer? Você quer? Ela falou: eis aqui a tua serva, cumpre a sua vontade. É isso aí que está no teu coração? Estou aqui. Mas ele foi dado antes da fundação do mundo. Aquela cruz que os romanos enfincaram no Calvário, ela foi enfincada ali antes de existir a terra. Só chegou a hora. E quando chega a hora de Deus, ele age. Por que é importante você saber isso? Porque muitas vezes, durante o seu tempo, você está fazendo suas escolhas, fazendo seus negócios, está ganhando para cá, ganhando para lá. As pessoas só se preocupam com o que estão ganhando. Elas não sabem que elas estão perdendo enquanto elas estão ganhando alguma coisa. Eu estou ganhando tempo e fazendo isso, fazendo aquilo. E tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para o culto, não tem tempo para orar, não tem tempo para nada, porque ele está ganhando. Mas você tem ideia do que você está perdendo enquanto você está ganhando o que você está ganhando? Porque todas as vezes que você está ganhando uma coisa, você está perdendo outra. Se você está ganhando o céu, você está perdendo o mundo. Você está ganhando o mundo todo, você está perdendo o céu. E às vezes a pessoa está contente quando está ganhando, nem parou para pensar o que é que ela está perdendo. E a maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam na Terra, eles estão perdidos no tempo. Não sabem nada do que Deus fez, nem do que Deus falou, nem do que Deus está fazendo, não sabem de onde vieram, onde estão e nem para onde vão. A única coisa que eles sabem é o ano, mês e dia. E dentro do tempo que eles têm, eles estão tentando ganhar o máximo possível. E estão perdendo as melhores oportunidades no tempo deles. Porque quando a nossa vida for embora, acabou o nosso tempo. Se você for embora aos 30 anos, aos 30 anos acabou o seu tempo. Se você for embora aos 80 anos acabou o seu tempo. E como a gente não sabe quanto tempo a gente tem pouco tempo. E Jesus falou para a mulher: olha, está chegando um tempo, está chegando a hora em que não faz mais sentido ir para o templo. Nem Samaria, nem Jerusalém. Deus está procurando gente que quer adorá-lo em espírito e em verdade. Como que era a adoração no templo? A adoração no templo
era aquela que todo mundo confessava ao sacerdote, o sacerdote entrava na presença de Deus por todo mundo. Portanto, você dependia do sacerdote para ter um relacionamento com Deus. Você dependia da religião, você dependia dos oficiais, você dependia do ritual. Jesus falou: isso daí está por um fio, está chegando a hora, vem a hora e já chegou. A adoração do templo ia continuar, como continua até hoje, nas milhares de igrejas que existem por aí. Mas ele falou: olha, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus procurando. Ele não é onisciente. É uma forma de Deus se pronunciar com a humanidade de uma forma humana para nós humanos entendermos. Porque Deus sabe exatamente quem nós somos. É para você entender que Ele está interessado em se relacionar com gente, com seres humanos, que realmente quer se relacionar com Ele de uma forma verdadeira, em espírito e em verdade. Porque a maioria não quer se relacionar com Deus, a maioria quer bênçãos de Deus, proteção de Deus, milagres de Deus e até uma religião de Deus, mas Deus mesmo eles não querem. Será que eu estou certo? Estou. Por quê? Porque eu estou falando da palavra. Você sabe quantas milhares de pessoas ouviram Jesus, viram Ele operar milagres? Só no milagre da multiplicação dos pães tinha 15 mil pessoas. E Ele fez dezenas de milagres. Cadê este povo quando Jesus estava na cruz do Calvário? Sumiu tudo. Tem um grupo lá dizendo: crucificam. Cadê as pessoas que Ele curou? Os familiares, as pessoas que viram, que tiveram certeza que Ele era Deus. Eles não queriam Deus. Eles queriam alguma coisa de Deus, alguma bênção de Deus, mas eles não queriam se relacionar com Deus. E o texto vai nos dizer que Deus, Ele está procurando, ou seja, para nós entendermos que Deus quer se relacionar com pessoas que querem adorá-lo. Como que é feito isso? Bom, o que é adoração? Quando o assunto é adoração, Lúcifer, por exemplo, ele entendeu que ele tinha que ser adorado também. E quando ele pensou em ser adorado, ele foi expulso do céu. Porque a adoração, ela é devida somente a Deus. Deus não depende da nossa adoração para ser Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Porque Deus insiste em adorarmos para o nosso bem, para não sermos enganados. Eu é que preciso adorá-lo. Por quê? Porque eu fui criado por Deus e não apenas fui criado por Deus. A minha vida só funciona em Deus. Sem Deus eu vou morrer. Ele disse: vós não tendes vida em vós mesmos. Ele está dizendo: ó, se você se desconectar de mim, você vai para as trevas exteriores. Porque Deus não apenas me criou, Ele me criou nele. E é nele que a gente existe. E como é que eu me relaciono com Deus? Quando você tem uma experiência de, pela fé, se relacionar com Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão santo, Ele é tão justo, que você não tem outra coisa a fazer a não ser adorá-lo. Aleluia. Prostrar-se. Porque Deus, ou você adora, ou então Ele não é Deus. É alguma coisa que você chama de Deus. É alguma coisa que você mentalizou que é Deus. Porque o mundo está repleto de deuses que não são deuses. E o mundo está repleto de adoradores que não adoram a Deus em espírito e em verdade. Se nós adorarmos verdadeiramente um Deus falso,
ainda que essa adoração seja verdadeira, isso não tem o menor valor. Vou falar de novo. Você faz de todo o seu coração, de todo o seu sacrifício, e você adora, e você é perfeito na sua adoração. Só que o que você está adorando não é Deus, perdeu todo o seu sacrifício. Vamos inverter. Se você está adorando o Deus verdadeiro, o Deus único, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus, o Deus do Espírito Santo, o Deus da Bíblia, o Deus é verdadeiro, mas a sua adoração não é verdadeira, ela é religiosa, ela é humana, nunca haverá uma conexão. Deus vai continuar procurando por você, e você procurando por Deus. Lembra de Deus procurando Adão no jardim? Lógico que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus falava: Adão! Até que Adão respondeu: estou aqui, Senhor. Tive medo e me escondi. Por que você teve medo? Medo de Deus? Ele é o teu Criador, tua vida acontece nele. Sem ele você é como um galho de uma árvore que foi cortado, vai morrer, não tem vida, passando por ela. Quem te falou? Você está nu. Ele foi criado vestido da inocência, refletindo a glória de Deus. Como você sabe disso? Então, queridos, se a adoração ela é verdadeira, mas não é a Deus, e se a adoração não for verdadeira e é a Deus, não haverá uma conexão. E o que a pessoa vai praticar a partir daí é esse cristianismo que a gente chama de cristianismo suicida, louco. Quem chamou ele de louco? Foi Jesus. Jesus falou que as 5 virgens imprudentes, elas eram loucas. Por que elas eram loucas? Porque elas sabiam do esposo. Elas sabiam do esposo. Não está falando de mundano, não, está falando de cristão. Elas sabiam do esposo, sabia que ele vinha, elas tinham lâmpadas, as lâmpadas eram para colocar azeite. Só que elas praticaram esse cristianismo sem seriedade, sem profundidade, esse cristianismo maluco de resultados. Esse cristianismo que você entra na fila da bênção, que você quer Deus, e acha que Deus está fazendo um grande favor quando você vem prestar um culto para Ele, como se Ele precisasse da gente. Como se nós fôssemos importantes para Ele. Mas a gente não é importante para Ele, é por causa do seu amor. Mas Deus, se a gente não existisse, isso não diminuiria nem um pouquinho. Quem está me entendendo? Diga amém. Esse cristianismo maluco, suicida, mentalizado, humano, religioso, em que as pessoas elas moldam Deus de acordo com os seus ajustes. Eu acho, eu quero, eu penso, deve ser assim. Foi o que Jesus disse para as 5 loucas quando a porta fechou. Falou: não sei quem são vocês. Senhor, a gente comeu junto, a gente tomou ceia. O Senhor fez milagre nas nossas ruas, a gente estava junto o tempo todo. Ele falou: não sei quem são vocês, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é erro com dolo. Deus é a pessoa mais santa, mais poderosa e mais amorosa que existe. No entanto, Deus é perigoso. Você tem medo de fogo, você tem medo de altura, você tem medo de profundidade, você tem medo de velocidade, você tem medo de arma, você tem medo de pólvora. Amém? Amém. Porque essas coisas matam. E as pessoas não respeitam Deus, eles esquecem que Deus mata. Olha quanta gente morreu no Antigo Testamento. Porque Deus quis matar, porque eles se relacionaram com Deus de uma forma desrespeitosa. Quando Deus foi falar com Moisés no monte, o Monte Sinai, para quem não sabe, uma montanha enorme, tremia que nem um pudim. Raios
terremotos. Um animal, se chegasse no pé do monte, morria. Trovões, raios e terremotos. E Moisés lá, quando Moisés desceu do monte para falar para o povo que Deus havia dito, o povo olhou para Moisés, Moisés brilhava, eles taparam o rosto e falou assim: Moisés, não queremos mais que Deus fale conosco, não. Ele fala com você, você fala com a gente. Ele é muito grande, ele é muito poderoso. Glória a Deus. João, quando viu Jesus em Apocalipse 1, falou: da sua presença fugiu o céu e a terra. Aleluia. Mas a gente, quando pensa em Jesus, você pensa naquele Cristo para ser chorado, pregado por Roma, lá na cruz do Calvário, que as pessoas ficam lamentando até hoje, carregando ele no pescoço. Não, João, quando viu ele falou para o anjo escrever e falar para João para revelar para os seus servos. Quem é servo de Jesus aqui? Diga amém. Amém. Revela para eles o que você está vendo. E João olhou para ele e os seus pés brilhavam como o sol ao meio-dia. E do seu rosto fugiu o céu e a terra. E falou: fala para os meus servos que eu ando no meio das igrejas e tenho na minha mão os pastores delas. Glória a Deus. Eis que cedo veio. A verdadeira adoração que Jesus está falando para a mulher, falou assim: olha, está chegando um tempo em que a partir de agora, quem quiser se relacionar com Deus de fato, ele vai fazer isso dentro dele. Não precisa ninguém pegar na mão dele e nem levar lá. O véu do templo vai ser rasgado de alto a baixo. Aquele véu no templo que rasgou quando Jesus morreu, aquele véu no templo era uma mensagem para todo mundo, dizendo: olha, Deus está do lado de lá, no Santo dos Santos, e o homem está do lado de cá. E para passar do lado de cá para o lado de lá, era preciso que o sacerdote passasse primeiro o sangue. Se ele entrasse lá sem sangue inocente, ele caía morto. E quando o sangue de Jesus foi derramado lá no Calvário, lá no templo, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo para todos nós: agora quem quiser entra aqui e fala comigo. Agora, se você for falar comigo, você tem que fazer isso de uma forma verdadeira. Ou então vai adorar um Deus pagão. O Deus pagão tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Você pode falar o que você quiser, que não dá nada. Você pode viver do jeito que você quiser, que não dá nada. Você pode adorar do jeito que você quiser, que não dá nada. Mas esse é um Deus que você não pensou a palavra, ele já sabe o que você vai falar. Aleluia. E não é para a gente ter medo, porque a gente é fraco, é pecador e não podemos falar com ele. Ele já sabe quem você é. Salmo 103 diz: ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele só quer que você fique sabendo que ele está procurando gente que quer adorar. Ele está aceitando pelos méritos de Cristo. Se você quiser cultuá-lo, ele aceita o seu culto. Tem que ser verdadeiro, senão não é para ele. Ele aceita a sua oferta, ele aceita o seu louvor, ele aceita a sua presença. Agora você precisa saber se é para Deus, porque se não for para Deus, não é para religião, é aquele culto que você faz de você para você mesmo. Lembra do fariseu que entrou no templo e orou bonito e falou: Deus, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus falou assim: olha, ele orou dele para ele mesmo. Ele estava muito feliz com ele. Ele estava amando a forma dele adorar a Deus. Isso acontece nas igrejas. Tem igrejas que estão felizes com elas. Tem cristãos que estão felizes com eles. Eles não pararam para perguntar se Deus está. Porque eles entenderam na cabeça deles que é daquele jeito. Eles entenderam que Deus está feliz é do jeito que ele está fazendo. Então ele faz o que ele quer com a vida dele, com o tempo dele, com os recursos dele, com os sonhos dele. E essa é uma proposta do diabo para Adão lá no Éden. O diabo falou para Adão lá no Éden: você não vai morrer, você vai ser Deus, você vai fazer o que você quer. Você vai mandar a tua vida, você vai ser dono do teu nariz, você não vai dar satisfação para ninguém.
você vai viver a vida que todo ser humano sonha viver. Só que tem uma coisa, é sem Deus. Porque com Deus tudo gira em torno dele, isso é sustentado nele. Onde você viu um lugar onde morreu Jesus, morreu o Evangelho, morreu Deus, aquilo vai morrer também. Você viu uma pessoa que Jesus morreu dentro dela, pode ter certeza, ela vai morrer também. Porque quando tudo passar, só Deus e aquilo que existe em Deus existirá para todo sempre. E Jesus diz para a mulher assim: olha, o Pai está procurando gente assim. Está procurando adoradores que queiram se relacionar com Ele em espírito, porque Deus é espírito. E em verdade, porque Ele é verdadeiro. Lá em Apocalipse fala: eu sou fiel e verdadeiro. Aqui quem fala é o santo, soberano, Deus fiel e verdadeiro. Portanto, o nosso relacionamento com Deus não tem que ser perfeito, não tem que ser uma coisa que você imagina que Deus... Não, tem que ser em verdade. Se você está em pecado, você fala para Deus que você está em pecado. Se você está triste, você fala para Deus que você está triste. Se estiver frustrado, fala para Deus que está frustrado. Fala para Deus arrumar isso. Mas tem que ser em verdade, porque Ele já sabe. Os religiosos lá no templo, eles achavam que era eles que iam dizer para o povo, quando o Messias chegasse, quem é o Messias. E o Messias já estava ali. Eles vão matar o Messias, porque eles estão querendo falar para o povo que o Messias não era ele. Olha a cegueira. E quando Pilatos falou assim: mas esse homem não devia morrer, hein? Não, seu sangue cai sobre nós. Caiu. No ano 70, a nação foi dizimada e Jerusalém teve rios de sangue em suas ruas. Então, queridos, nós temos diante de nós um texto que Jesus está fazendo uma revelação que ninguém sabia. Quem vai descobrir isso daqui a pouco é Estevão. Estevão que vai chegar e vai dizer para as pessoas assim: olha, nós não temos mais que matar cordeiro no templo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu. Portanto, esse cordeiro que a gente está matando no templo aqui, isso que não vale mais nada. Esse cordeiro não tem mais efeito. Quem está fazendo isso aqui agora são os sacerdotes, são os religiosos, é as pessoas que adoram a denominação, que adoram os líderes, que adoram o movimento. Porque quem vem do mundo, venceu o mundo, ele, quando chega na igreja, a igreja é uma grande acolhida, ele se sente bem com a igreja, e muitas pessoas ficam apaixonadas pela igreja e nunca conhecem o Senhor. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Seria uma maldade nossa como pastor dizer para você assim: olha, você que está aqui na igreja, você está salvo. Se você continuar aqui nessa igreja, você está salvo. Sabe qual é a igreja que diz isso? Todas. Até as diabólicas. Até as diabólicas vão dizer para todo mundo: você está salvo. Se nós formos pregar o Evangelho, nós temos que dizer assim: olha, a igreja existe para você conhecer o Senhor. Aqui é uma reunião de gente que conhece o Senhor, de gente que teve a experiência de conhecê-lo pela fé, e que agora, depois de conhecê-lo, querem adorá-lo. E como é que a gente faz para adorar? A gente se ajuda, a gente se reúne e a gente adora. O que é adorar? Adorar não é pedir, não é reivindicar. Adorar é reverenciar pela sua grandeza, pela sua beleza, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua justiça, pelo seu plano. Se eu não adorar um Deus que olhou para a minha vida, eu sou homem, portanto eu sou pó vivo, sou barro vivo. Quem sabe disso? Diga amém. Amém. Se você for num laboratório e pagar para um laboratório te destrinchar grama por grama, ele vai falar: você é tudo que tem na terra: ferro, fósforo, zinco, potássio. Eu sou pó.
E aí Deus, o Criador dos anjos, dos arcanjos, querubins, do universo insondável, o Deus poderoso, disse assim: olha, você está perdido, amaldiçoado, porque você é um filho de Adão, mas eu não quero que você morra, eu te amo, eu vou te cobrir com as minhas mãos, vou colocar o meu espírito na tua vida, e vou te transformar num corpo de glória, você vai ressuscitar num corpo imortal, e você vai habitar comigo, e vai fazer parte da minha família, e vai reinar com Jesus Cristo para todo sempre. Eu quero você aqui comigo. Aleluia. Eu vou adorar quem? Deus, mas eu sou um pecador. A justiça de Cristo te justifica. Glória a E a Deus. Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem justifica, quem é que pode condenar? Adorar é quem tem consciência de que Deus, nós não temos que argumentar, nós não temos que filosofar, nós não temos que advogar. Deus, ou você adora, ou então não é Deus. Porque uma manifestação de Deus na vida de Moisés, o povo falou: é isso que é Deus? É isso que é Deus falar conosco? O monte tremer, raios, morte. Está entendendo por que nós não podemos ver Deus hoje? Porque nós morreríamos. Por isso nós podemos adorá-lo pela fé. Mas quando a palavra de Deus revela a grandeza de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, nós que cremos que Deus nos amou com juramento, prometeu nos abençoar, enviou seu Filho para morrer por nós, nós cremos, e porque cremos, vivemos pela fé. Essa vida de fé, e nós o reverenciamos e o adoramos em espírito e em verdade. Glória a Deus. A maioria não vai entender isso. Eles vão participar de uma religião, eles vão falar: eu gosto dos cânticos, eu gosto da mensagem, Deus disse de um jeito, mas você sabe como que é, né? A gente não consegue fazer o que Deus diz. Deus falou que era para fazer assim, mas eu não consigo fazer. Eles não entenderão que a palavra de Deus não pode ser questionada. Jesus, falando para os judeus entenderem isso, ele falou assim: olha, quando o Filho do Homem se levantar e fechar a porta do reino, e vocês estiverem do lado de fora, e vocês olharem lá do lado de dentro, e ver Abraão, Isaac, Jacó, vocês vão chorar e prantear. Mas será tarde demais para ser salvo. Sabe o que ele está dizendo? Quando o reino de Deus fechar o tempo dele, acabar o tempo do reino, toda a humanidade vai descobrir aquilo que sempre foi óbvio, revelado na palavra, que toda a vida só existiu dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas, e que o reino do homem estava mancomunado com o reino das trevas. E Jesus falou para os religiosos assim: olha, um dia, quando fechar a porta do reino dos céus, e vocês verem, vocês vão ver que tem gente do lado de lá e vocês estão do lado de cá, e aqueles que estão do lado de lá não são melhores do que vocês, e nem vocês são piores do que eles. É que vocês não entenderam a revelação de Deus. Como na parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 2. Tem gente hoje falando assim para Deus: não, para mim não dá, porque eu não posso, porque eu não tenho talento, porque eu não tenho talento. Se Deus dissesse assim: olha, eu vou fechar a porta do reino, e já que você disse que você não pode fazer nada, eu vou te deixar do lado de fora. É isso mesmo? Ou você ia gritar nessa hora e falar: não, Senhor, tem alguma coisa que eu posso fazer aí. O Senhor já usou tanta gente ruim. O Senhor fez uma nação de Abraão, que era um velho. O Senhor aceitou Jacó. O Senhor aceitou Pedro. Por que o Senhor não vai me aceitar? Tem alguma coisa que eu posso fazer aí, não tem? Nós gostaríamos de ser o último da lista, mas entrar quando a porta do reino fechar. Jesus está dizendo assim: olha, se vocês não entenderem que chegou o tempo, é uma revelação bombástica,
profunda. Ele está dizendo assim, olha, o tempo do templo acabou. E o povo costuma se perder quando Deus muda de direção. Nós temos mania de achar que Deus é estático, que Ele é morto, como se fosse um Deus pagão. Então falar hoje contra a religião, falar contra as pessoas, contra aquilo que eles acreditam, eles rejeitam Deus. Eles esquecem que o Deus da Bíblia é aquele Deus que, quando Ele falou para Abraão, vou fazer uma nação, quando Israel tinha 70 pessoas, Ele levou Israel para o Egito. Ele levou Israel para o Egito. Depois, Ele tirou Israel do Egito. Depois Ele levou Israel para a Babilônia. Depois Ele tirou Israel da Babilônia. E cada vez que Deus fazia uma manobra dessa, era um punhado de gente que ficava no caminho. Preste bem atenção para você entender isso. Como é que Deus deixa o povo dele ir para o Egito? O que tem no Egito? Tinha profecias contra o Egito, mas Deus é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, é a vontade dele que Ele vai fazer, não é a minha. Aí depois de 400 e poucos anos, até esqueceram que Deus existia, aí Deus manda Moisés e tira o povo do Egito. Aí muita gente não quer sair do Egito. Já tem o comércio, está estabelecido, tem agenda, a vida está fluindo. O papai morou aqui, o vovô morou aqui, aqui é a nossa casinha, aqui a gente vive. E agora chega um camarada aí falando que é para nós andar 3 dias a pé, deserto adentro, com a mala nas costas. Entendeu porque Deus guiou pelo Mar Vermelho? Que é para ninguém voltar, senão todo mundo voltaria. Deus falou para Moisés, vou guiar o povo pelo caminho mais longe, senão eles vão se acovardar, vai voltar tudo. E se eles voltarem, vai virar Egito, vai morrer no Egito. E não tem salvação para egípcio. Lá na frente, quando Deus levou o povo para a Babilônia, os profetas falsos se uniram, todos eles falando, não, Deus é conosco, Ele vai destruir Babilônia, Babilônia é inimigo, Babilônia é ímpio, Babilônia adora o inimigo. Alguns profetas de Deus falaram assim, Deus mandou vocês entenderem que é para a gente ficar em Babilônia, vamos ficar lá 70 anos, é para desabotoar as fivelas da mala, construir casas, e nós vamos ficar lá 70 anos. Deus conduziu o seu povo para lá, para cá, para lá, mas sempre falando. Ele falou assim, eu sempre vou revelar o que eu estou fazendo ao meu servo Abraão. O problema é que quando Deus revela, o povo não quer reprogramar. Imagine agora, depois de tanto tempo possuindo Jerusalém, terra prometida, Deus falou assim, acabou esse tempo aqui. A partir de agora, a adoração ela continua sendo coletiva, mas o relacionamento com Deus agora é individual. Mulher, chegou um tempo em que Deus está procurando pessoas, indivíduos, que quer se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Carta da igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não falou se a igreja, ele falou se alguém. Ele está dizendo, a igreja instituída, eu estou do lado de fora, estou batendo na porta. Se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei na sua casa e cearei com ele, farei morada. Glória a Deus. A igreja, queridos, só é um lugar aonde o Espírito Santo, a igreja invisível, ela só é um lugar onde o Espírito Santo de Deus coloca as pessoas que Ele salva. A igreja visível é aqueles que não conseguiram se relacionar com Deus. Eu vou ficar na igreja dos homens. Haverá aquela adoração que Lúcifer queria, uma adoração que não é a Deus, ele queria uma adoração a Ele. Então, fora da igreja verdadeira, haverá adoração às criaturas, aos projetos, aos demônios, às trevas, aos homens. O Espírito Santo que está aqui, cuidando da igreja de Jesus, é Ele que está edificando a igreja, Ele jamais vai levar os verdadeiros adoradores a uma adoração humana. Imagina o Espírito Santo levando alguém a adorar homens. Imagina o Espírito Santo levando alguém a adorar a instituição.
projetos, programas. Não, o Espírito Santo vai sempre nos conduzir em um caminho de verdadeira adoração a Deus. É quando você individualmente, no seu quarto, no seu lugar de oração, em todos os seus atos, em todos os seus feitos, você tem livre acesso a Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você começa a ouvir a voz de Deus te dirigir. Sabe por quê? Você se torna corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é habitado pelo Espírito de Cristo. É o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que dá vida a esse corpo. Por isso que tem muitos cristãos que eles não sabem o que é ouvir a voz do Espírito. Porque eles não são corpo. Às vezes eles fazem do corpo parte do corpo humano, mas não faz parte do corpo espiritual. Então eles não sentem essas pulsações, esses impulsos. Por exemplo, a Bíblia fala: o corpo sem o espírito está morto. Se tirar o espírito do meu corpo, ele morre. O corpo espiritual de Jesus sem o espírito, ele está morto. É o Espírito que dá vida para ele. E nós queremos que o Espírito Santo de Deus está edificando a igreja. Então a igreja de Jesus está ouvindo a sua voz. A igreja de Jesus está percebendo os sinais vitais da vida espiritual. É isso que faz você, quando ouve a palavra, sentir o coração arder. Quando você ora, você sente o seu coração queimar. Quando você canta, você sente. Quando você fala com Deus durante o dia, você fala: o Espírito Santo me move, o Espírito Santo me toca. É o Espírito guiando o corpo. É a vida do Espírito atingindo essa célula chamada você. Porque você está conectado, você está vivo. Jesus fala para a mulher: ó, chegou um tempo e a hora é agora. Quem perder essa hora, daqui a pouco Deus não será mais possível. A religião vai continuar aqui. As igrejas vão continuar aqui. Quem vai liderá-las vai ser o falso profeta. Mas a que é liderada pelo Espírito Santo, ela vai para Deus. Se nós, durante o tempo nosso, nós estamos no nosso tempo, nós nos perdemos no tempo. E quando a gente se perdeu no tempo, a gente perdeu o nosso tempo, aí o Senhor vai embora e a gente fica. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A maior alegria nossa é saber que as pessoas têm comunhão verdadeira com Deus. O resto não importa. Se você vai vir adorar aqui ou não, se você vai fazer de uma outra forma, não importa. O que importa é se você é um desses adoradores que o Pai estava procurando e achou, porque você decidiu na sua vida: eu não quero ser um cristão falso, eu não quero ser um cristão doido daquele das 10 virgens, eu não quero me relacionar com um Deus imaginado, eu não quero me relacionar com um Deus que eu penso que é como eu penso, que Ele vai fazer como eu acho que Ele vai fazer. Não, eu decido na minha vida que eu quero me relacionar com Deus verdadeiro. Aí você vai passar pelo processo mais difícil da sua vida, que é Deus te libertar de você. Nós amamos quando Deus nos liberta do diabo. Nós amamos quando Deus nos liberta das drogas. Nós amamos quando Deus nos liberta das coisas ruins. Mas nós não permitimos que Deus nos liberte de nós mesmos. É mais ou menos como os porqueiros falou para Jesus: livra-nos dos nossos demônios, mas não toque nos nossos porcos. Quando Jesus libertou os gadarenos dos demônios e deixou matar os porcos dele, ele falou para eles: vai embora daqui. Como vai embora? O problema de vocês não eram os demônios? Era, nós só queríamos que você libertasse dos demônios, mas não mexa nos nossos porcos. A maioria do povo que se relaciona com Deus é mais ou menos assim: Deus me abençoa quando eu pedir, me liberta dos demônios, cuida de mim,
me liberte, me ajuda, me proteja. Mas não mexa comigo. Deixa eu fazer o que eu quero. Deixa eu fazer do meu jeito. Não toque no meu ego. Eu vou fazer do jeito que eu quero.